Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanner, eu vou estar aqui fazendo alguns pequenos vídeos para demonstrando a utilização do DSP, o 28379 da Texas. Este é um DSP no qual ele está lançado como o kit Launchpad, né? E o objetivo desse material é fornecer conhecimento, uma introdução de como dar os primeiros passos nesse kit. Porque esse microcontrolador eu utilizei no meu trabalho e uma das dificuldades que eu tive foi a falta de material sobre ele na internet. Basicamente, toda a informação disponível é da própria Texas. E, embora ela tenha disponibilizado exemplos e tudo mais, boa parte do que precisava ficou vago, né? A gente não encontrava material. Então, teve que, digamos assim, fazer na raça, né? E descobrindo, desbravando ele. Então, eu decidi fazer alguns pequenos vídeos mostrando como utilizar alguns periféricos. E o escopo, a abordagem desses assuntos será feita na parte para aplicações em eletrônica de potência, que basicamente é para fazer o controle de conversores, que foi onde que eu utilizei esse DSP. Então, acredito que muitas pessoas que chegaram nesse vídeo é porque está querendo utilizar esse DSP, talvez numa aplicação dessa. E os tópicos, então, que eu pretendo fazer um vídeo para cada o primeiro é o mais básico, né, utilizando um GPIO, e através disso nós iremos ver como criar um projeto do zero, não importar um exemplo que vem disponível pela Texas, né, porque eu acho melhor a gente criar um projeto do zero para ver o que configura, o que é necessário. Depois a gente vai começar a ver interrupção, e dentro dessa interrupção nós iremos ver o time, né, para fazer algumas rotinas temporizadas, que exigem que sejam executadas em determinados tempos. Depois falar sobre o PWM, que basicamente é o coração aqui na eletrônica de potência, porque ele que irá comandar o IGBT, né, a chave, para ligar e fechar, para aplicar num conversor. E aí tem N topologias, né? O ADC também, que é outra parte fundamental, juntamente com o ADC e o PWM, permitirão fazer o controle dos conversores. A gente vai ver nesse ADC, que é o conversor analógico digital, também iremos ver o conversor digital analógico, embora não muito utilizado, mas ele também tem algumas aplicações interessantes. Outra característica também desse microcontrolador, ou DSP, é que ele tem um coprocessador matemático, que ele roda em paralelo com a CPU. Isso permite a gente aumentar o poder de processamento dele, né? Executando cálculos, rotinas de controle em paralelo, o que permite você ter uma frequência maior para operar o conversor ou gastando menos tempo para fazer esses cálculos. O D aqui é de duplo, né? Porque ele tem uma segunda CPU. Nós também iremos ver como que utilizar a CPU 2. Em outras palavras, é como se você tivesse dois DSPs rodando em um. Isso também permite, um exemplo de eletrônica de potência, né? Controlar, digamos assim, dois conversores com o mesmo microcontrolador. Depois nós iremos fazer um vídeo utilizando tanto a CPU1 como a 2 e o CLAD de cada respectiva CPU, né? Então, de uma maneira simplória, teremos 4 CPUs rodando. E falar aqui um exemplo de comunicação, a serial, a UART e a CAN, né? Isso é interessante porque permite a gente fazer um supervisório, colocar os microcontroladores em redes, e aqui eu pretendo fazer uma aplicação na qual eu utilizei, que foi fazendo o DSP, controle de um conversor, e utilizei o Raspberry, ou podia ser o BeagleBone, no qual ele coletava ligava em rede, né, ele coletava os dados fornecidos pelo DSP, e tinha um supervisório, tinha a tela, que eu usei o Node-RED, então eu pretendo também passar isso. Esses vídeos
eles são amadores, né? Que eu estou fazendo, então não tem nada de profissional. Basicamente é só dando uma ideia dos primeiros passos, né? Para quem está querendo se aventurar utilizando esse DSP. Bem, então, quem já adquiriu ou já conhece, está pensando em adquirir, o endereço está aqui, né? Ele é fornecido pela Texas. Esse é um Launchpad. Tem a outra versão dele, que é num kit na qual ele vem um DockStation, mas ele já é bem mais caro, né? $300. E eu acredito que quem está utilizando ele para aplicações aqui mais simples está usando esse kit de demonstração, que foi o... Não cheguei a utilizar, né? Mas eu seria utilizando. Utilizei a versão anterior, que era o 377, que ele não é dual core. Bem, e a Texas vende ele praticamente aqui por $34. Na época que eu comprei, há 6 meses atrás, além desse preço, paguei também um frete, que foi $7. Mas a Texas pagou todos os impostos. Então, basicamente, chegou por $40. E eu paguei aí, acho que menos de R$ 200, porque o dólar estava abaixo de 5, né? Então, em relação a outros kits vendidos no Brasil, ele saiu bastante em conta, né? Considerando a capacidade desse microcontrolador. Então, aqui onde vai ter várias informações sobre ele e o site do produto. Bem, para a gente começar a desenvolver, então, é necessário baixar 2 programas. O primeiro é o Code Compose, que aqui tem um link, ou se você colocar aí no Google, você também vai ser redirecionado para essa página. Aqui no Code Compose vai estar várias versões, né, da mais antiga até a mais recente. Vai ter para Windows, e Linux e Mac. Só um detalhe, que eu vou falar mais para frente, quem for utilizar ele no Linux tem que ter cuidado, porque quando for utilizar as bibliotecas fornecidas pela Texas, ela tem algumas que são escritas com nome maiúsculo e outro minúsculo. E o Linux é case sensitive, então na hora que você compilar pode ser que dê uma série de erros. Então aí você tem que renomear esses arquivos. Bom, depois de baixar o Code Compose, outro programa que você tem que baixar é o Control Suite. O que tem no Control Suite? Ele é uma suíte de bibliotecas de vários dispositivos lançados pela Texas, desses Launchpad, né? Não tem só do DSP do 379, há outros. E aqui tem o endereço, e você pode também estar acessando aqui e baixando. Ele é relativamente grande, né? Acho que uns 3 GB, mas por quê? Ele vai vir a biblioteca de quase todos os Launchpads, não todos, né? Mas outras bibliotecas de controle de motor, solar, então vai vir muito arquivo de biblioteca. Então, por isso que é muito grande. Aqui está falando que ele será descontinuado, né, mas estará disponível para download. E vai sair outra biblioteca. Bem, então, depois que você baixa esse Control Suite e tem instalado o Code Compose, como eu instalei dentro do C, do disco C, na pasta TI, lá tem um Control Suite, o que vai nos interessar é esse caminho aqui, que é o Device Support. Lá vai ter as bibliotecas que nós iremos utilizar para cada Launchpad. No caso 379 vai ser esta aqui. E uma desvantagem, não sei se é vantagem ou desvantagem, né? É porque quando você baixa o Control Suite, ele vem também com todas as versões que já foram lançadas do dispositivo. Então você vai ver que teve a versão 1 e aqui a mais nova é a 2.1. Então, pelo que eu utilizei aqui, não vi grandes mudanças de uma para outra, né? Eu vou estar usando, se não me engano, é a 2, porque a 2.1 eu não acho que não instalei, eu dei só um print, mas enfim, qualquer uma que você utilizar vai estar funcionando. Além disso, outro material que nós vamos precisar
são os datasheets, que nós vamos precisar desse, que é o Launchpad Overview. Se você está aqui o endereço, né? Por que ele é interessante? Porque ele vai falar os pinos, o GPIO, que estão disponíveis dentro desse Launchpad. Ele não tem todos os pinos que nós do microcontrolador, então a gente tem que saber qual está disponível dentro desse Launchpad para nós utilizarmos. Além disso, nós também vamos precisar do manual de referência técnica, que aqui também está o endereço, porque nesse manual, ele quase, acho que é mais de 2.000 páginas, porque ele vai estar todo a descrição de todo o mecanismo DSP. E como nós vamos configurar muito registradores, né, então é bom a gente baixá-lo, porque sempre teremos que consultar algum registrador para ver quais são as opções disponíveis para utilizar e por aí vai. Então ele também é um material de consulta que é importante a gente ter. E um outro material que não muito importante, mas interessante, é workshop, porque a Texas tem um curso de treinamento desse DSP, que ele é dado acho que em uma semana, então algumas imagens, algumas informações eu estou utilizando daqui. Não utilizei do datasheet porque nesse manual aqui ele tem principalmente algumas figuras que elas têm mais detalhe, então boa coisa do que eu vou falar, que eu vou mostrar, vai estar contida aqui nesse material. Bem, então com esse material de apoio, e a gente vai ter informação suficiente para começar a trabalhar com DSP. Então, aqui nós vamos começar, partindo do princípio, já instalou o Code Compose, né, o Control Suite. Então, nós vamos ver aqui como criar um projeto do zero. Nós não vamos importar um projeto já pronto dos exemplos, né, nós vamos ver como que se cria do zero. Aqui tem a tela do meu Code Compose, né, que acho que é a versão 7. Pode ser que a sua esteja um pouquinho diferente. Então, aqui eu vou mostrar o caminho para criar um novo projeto, que é o File, New e novo projeto Code Compose. Aqui vamos selecionar qual dispositivo nós vamos utilizar, né? Quando você instala o Code Compose, lá vai perguntar para quais dispositivos você vai querer utilizar. O C2000, que é todos esses DSPs, né, dessa série, então você tem que obrigatoriamente marcar, né? Se você não marcar, ele não vai aparecer aqui. Eu também aqui, vocês estão vendo alguns MSP, porque eu tenho alguns aqui no qual eu utilizo. Bem, então a gente seleciona aqui o 2837, a família aqui do ACPUs, né? E aqui vai estar qual a versão. Esse é o 379D, desse Launchpad. E aqui, qual o gravador? Esses kits, ele já vem embutido aqui, o próprio programador, né? O próprio JTAG, que esse aqui é o XDS100. Então, outra vantagem desse kit é porque ele já vem embutido nele. Você não tem que ter acessório adicional nenhum, não precisa, né? Já outros kits seria necessário. Bom, selecionou, queria aqui um projeto apenas com arquivo main. Aí o nome também, né? Então vou colocar aqui exemplo 1. Acho que já tem algum, então vou colocar ES1. Bom, então está aqui criado, a estrutura que ele criou é esta, e aqui está o código. Veja bem, esse arquivo aqui, eu vou comentar mais tarde, ele é o que faz o gerenciamento da memória. Como essa plataforma, ela permite que todo projeto que você cria, você pode rodar no seu DSP, tanto na memória RAM quanto na flash, só que a desvantagem que na RAM é que você desliga e ligar de novo, perdeu, aí você tem que gravar de novo.
Isso é interessante na hora que você está na fase de desenvolvimento, né? Para você não ficar gravando o DSP, que apesar que ele permite aí milhares e milhares de escrita na memória, mas é um processo lento e às vezes pode dar algum pau e perder o DSP. Então é bom a gente testar sempre na memória RAM. Só que a desvantagem é que você usar na memória RAM, né, tanto o seu código como as variáveis vão estar utilizando essa mesma memória. Então, você vai ter uma perda, né, de espaço aí. Ainda mais se ter códigos muito grandes, né, que precisa de variáveis, vetores, a gente vai ver lá na frente. Então, pode ser que não caiba. Aí você vai ter que gravar na flash. Bem, como eu não quero gravar inicialmente na flash, eu vou apagar, né? E eu vou pegar o arquivo que gerencia para memória RAM. Então, eu vim aqui em propriedades. Na mesma tela que cria o projeto, né? Aquelas informações iniciais, você vem aqui, ó, no arquivo que vai importar o SMD. Aí você vai ter que procurar o 379 RAM. Bom, ele vai estar aqui o 2837. Aqui, ó. 2837 para essa família. Tomar cuidado que é do CPU 1, viu? Porque como você pode criar também para o CPU 2, só que aí nós vamos usar o CPU 1. Bem, então aqui tem todo a diretiva, né, que vai mapear o nosso código, tudo para a memória RAM. O que tem dentro desse arquivo? Eu vou abrir ele aqui. Bem, ele divide em duas seções. Tem a parte que é de código, a memória de programa e a memória de dados. O page 0, se eu não me engano, é a memória de programa, né, onde que vai estar o código seu, quando o seu programa, e na page 1 vai ser onde, a memória de dados, né, onde você cria as variáveis. Aqui dentro daquele material do workshop, nesse material aqui, quem tiver interesse aí de pegar, na página 36, eu vou recorrer ela aqui, só para a gente entender o que aquele arquivo faz. Aqui tem um exemplo de um código simplório, né, onde a gente tem variáveis globais, fora da função main, e variáveis locais. Aqui estão os nomes das seções onde que ele grava cada parte do programa, né? Então, as globais são nessa seção, EBSS, e aqui são as constantes que inicializam essas variáveis, né? Dentro dessa seção. O programa em si está na seção .txt, que é o seu código, e essas variáveis na stack. Bom, quando a gente está for utilizar a Flash, então aqui é em cada seção onde que ele vai gravar. Veja que as variáveis ficam na RAM e a parte do código, que não modifica, e aquelas constantes são gravadas na memória Flash. Como inicialmente nós vamos utilizar tudo na RAM, então essas seções aqui, ó, vão ser mapeadas todas para a RAM. Então, se a gente olhar, abrir, aqui vai estar o nome das seções. Deixa eu ver se eu aumento um pouco a fonte aqui.
Bom, acho que aqui dá para ler. Então, o arquivo de texto, ou a seção .text, que é o código, ela vai estar... Aqui está falando que ele vai utilizar esses segmentos, né? O RAM M0. Vamos ver onde é que está o RAM M0 aqui. Ele tem que estar no page 0 aqui, ó. Então, ele vai utilizar esses endereços de memória aqui, ó, para gravar o código. Aqui é cada parte da memória, né? Quando ele coloca essa barra aqui, quer dizer que ele vai aglutinar, né? Ele vai mesclar. Se o código não couber em toda essa seção, ele vai poder expandir para essas outras. Então, basicamente, ele vai estar juntando essas seções aqui para gravar o código. E vejam bem, isso aqui tudo pertence à memória RAM. Mas como nós utilizamos inicialmente para gravar o nosso programa na RAM, então o page 0 vai estar todo apontando para a RAM. Se a gente abrir aquele outro arquivo da flash, a gente vai ver que isso aqui vai estar o endereço das memórias, da memória flash. E aqui tem o das variáveis, que aqui está na RAM M1, que a gente vai se olhar bem, ela está aqui, ó, no page 1, que se diz respeito à parte das variáveis, né, que fica na própria memória RAM. Uma coisa interessante é o que? A gente abriu o datasheet para olhar como está organizado esse mapa de memória. Então, se a gente for olhar lá o datasheet, que é esse arquivo aqui, não é o manual de referência, é o datasheet mesmo. Aqui está o endereço, eu já baixei. Então, nós abrindo ele, aqui tem algumas características do SP, né? Mas vamos lá no mapa de memória, que é o que nos interessa. Aqui, ó, página 182. Não essa tabela. Aqui, mapa de memória. Então, aqui ó, vai estar falando onde está cada endereço, né? Como está segmentada a memória. Então, isso aqui corresponde a esses endereços. Por exemplo, aqui o RAM M0, final aqui 122. M0, se você procurar por aqui... Bom, ele tem que estar aqui em algum lugar. Bom, o RAM M0 eu não achei, mas vamos olhar aqui. Pode ser que aqui foi ele que criou. Mas vamos ver aqui da parte de dados, né? O RAM GS0. RAM GS0 aqui, ó. Endereço C até CFF. Vai estar aqui. Veja bem, ele só coloca o endereço inicial e o comprimento, né? Então, o próximo segmento, ele vai ser o quê? Esse endereço inicial mais esse comprimento. Então, o C mais 1, então ele vai começa no D. Isso aqui, lá mais para frente, quando a gente estiver principalmente trabalhando com a CPU 2 ou CLA, vai ser interessante porque nós vamos ter que especificar qual segmento que vai ser compartilhado para a CPU 1, 2 e os respectivos CLA. Porque quando a CPU usa uma parte da memória, a outra CPU ou outro CLA, vai existir algumas restrições. Por exemplo, uma pode ler, somente ler, e a outra pode gravar e ler. Então, a gente vai ter que especificar então, qual que vai ser essa faixa da memória que a CPU ou CLA vai ler e gravar, e outro respectivo CPU ou CLA que vai poder só ler. Então, por isso também vai ser interessante. Outra questão é porque, quando a gente for desenvolver alguma aplicação que o código, a memória, não está cabendo todo o nosso, principalmente as variáveis, né? O código acredito que caiba, mas principalmente a questão de variáveis, igual nós utilizamos em eletrônica de potência, na parte de conversores do lado CA,
que tem que ter cálculo de potência, RMS, que utiliza vetores e por aí vai, então exige muita memória. E então a gente vai ter que mesclar. Uma outra forma que eu gosto de fazer, que é diferente do que ele fez aqui, que é juntar esse segmento, é o quê? Por exemplo, se o RAM GS0... Bom, aí então o que eu costumo fazer? Eu pego esse, por exemplo, no caso aqui, eu pego o RAM GS1 e jogo dentro desse RAM GS0. O que eu faço? Eu aumento aqui o tamanho, né? Somo um comprimento do outro e o segundo começaria. Aí basicamente então, a gente já teria esses dois segmentos de memória. Mas aí fica para uma outra discussão, né? Então a ideia desse arquivo é organizar esse mapa de memória. Bom, então agora nós temos que inserir os arquivos da biblioteca para começar o nosso projeto. Então, nós vemos aqui, vai em propriedades, e o que tem que ser feito? Nós vamos linkar o caminho da biblioteca naqueles arquivos que foram baixados do Ctrl Suite. Então, aqui vem no... Vocês vão acompanhando. O caminho pode ser que esteja diferente, né? Aqui eu copiei só os que eu uso, criei uma pasta que chama C2000. Então, tem que ser linkado. São esses dois diretórios. O common, o include, e o readers. Todos includes. Bom, aí dá OK. Então já redirecionamos aqui onde que vai estar os includes. Agora, basicamente, então importar os arquivos. Como nós vamos fazer apenas um GPIO, então eu vou importar os arquivos que são necessários. Aqui, Add Files. Navegamos até lá. Os arquivos vão estar dentro da pasta Inc. Desculpe, vai estar dentro da pasta Source. E para esse exemplo do GPIO, o que nós vamos precisar é este aqui. Depois a gente vai entrar em detalhe o que tem cada um. Você segura Ctrl e vai clicando e pode selecionar mais de um. Você pode copiar os arquivos para o seu projeto, ou você sabe. Se você quiser copiar ou apenas linkar. Eu vou linkar porque se você for fazer vários projetos, então você vai importando muitos arquivos, aí acaba ficando replicando esses arquivos, né? Então vou apenas linkar. Outro arquivo também que é importante, que tem que ter, vai estar na pasta Headers, que é onde vai estar Source também, que é as variáveis globais aqui, as definições dela, que são os que permite configurar os registradores. Linkar. E também tem outro arquivo que é o CMD, que é o arquivo que vai estar as diretivas
das funções que não estão na BIOS do DSP. Ele vai estar aqui na diretório CMD. Aqui, ó. Opa. É no headers CMD. Aqui, ó. Non-BIOS CPU 1. Então, basicamente, já importamos todos os que precisam, né? E tem um outro detalhe que a gente tem que fazer, é o seguinte. Bom, agora a gente tem que aqui configurar alguns, definir alguns símbolos daqueles def, porque tem algumas funções aqui nesses arquivos que elas só são habilitadas quando a gente configura, faz aqueles define que a gente faz aqui no C. Mas como que a gente vai fazê-los? A gente vem aqui e você vai navegar aqui até esse item. Então, o primeiro que a gente tem que definir é que nós vamos usar a CPU 1 e depois nós vamos usar tem que definir essa diretiva, porque naquelas bibliotecas a gente vai ver que tem a parte lá do syscontrol que ele configura o clock, aí ele tem que saber, se você não configurar aqui, ele vai ficar com um clock de 100 MHz. Então, dá OK. Bem, então aqui está o nosso código basicamente zerado. Aí vou compilar para ver se tem algum erro. Não deu erro. Quando eu vou fazer a programação, o que eu costumo fazer? Eu deixo o arquivo main para estar a rotina principal e o código realmente em si do programa, e eu crio dois outros arquivos que vai ser o arquivo header, que vai estar as definições de algumas funções que eu vou criar, principalmente são as funções para configurar os periféricos. Por que eu não coloco no main? Porque senão aqui vai ficar muito grande esse arquivo, aí eu gosto de colocar tudo em um arquivo separado. Então eu vou colocar aqui. E vou criar também um arquivo C, o respectivo arquivo C dele, que vai estar as funções. Então, tudo que eu for configurar, o GPIO, o ADC, aí eu faço dentro desses arquivos, eu não mexo no arquivo main, onde vai estar a rotina principal. Então, aqui, dentro desse arquivo, a gente vai importar, colocar essa diretiva, que é a que importa as bibliotecas daquele Ctrl Switch. Se você segurar Ctrl e apertar com o mouse, você vai abrir o arquivo. Bom, acho que eu tenho que compilar para buscar, mas daqui a pouco a gente abre ele. Então, vou definir lá as duas funções que eu vou utilizar primeiro. Quer dizer, a primeira, né, que é que vai configurar o GPIO do nosso DSP. Aí, dentro do arquivo do setup, configuração do periférico setup, né, eu vou e chamo o header, né, o arquivo que vai estar as definições, e aqui eu escrevo eu vou copiar, depois a gente vai ver também detalhadamente. Então aqui está o conteúdo da minha função. Todo o pino, o GPIO, aqui são os registradores que a gente precisa configurá-los. Depois a gente vai entrar em detalhes, só mostrar como que é feito primeiro aqui. E aí no main, eu vou e chamo aquele arquivo que vai estar o setup com todas também as bibliotecas principais. Bem, então, como que começa agora o DSP, quando a gente começa a programar? Então, todo DSP esse aqui vai começar com essa função, ela é uma função externa, que é definida nesse arquivo aqui, que ela que vai inicializar o sistema com alguns clocks. Então, eu vou apertar Ctrl e clicar nela.
E aqui você vai ver a função. Quando nós formos utilizar a flash, dentro daqueles símbolos que nós definimos, tem que ser especificado aqui que vai utilizar a flash, porque aí ele vai habilitar aqui a parte que copia o código da flash também. E aqui ele vai habilitar os clocks. E aqui embaixo é onde configura a frequência do clock, né? Por isso que a gente colocou aquela diretiva. Ó. Se não colocasse do Launchpad, ele ia configurar o seu clock com 100 MHz. Então, isso também é um erro muito comum, da gente não atentar para isso e ele ficar como metade na hora que você vai configurar o PWM, ficou errado. E aqui tem outras funções, mas vamos chamando, depois a gente vai abrindo cada uma. Então, é inicializar o sistema, depois você coloca aqui que vai desabilitar todas as interrupções do DSP. Aqui é uma função também que está nesse arquivo aqui, que inicializa os controles dos periféricos, né, os estados dele. Aqui são dois registradores, no qual um é o que dá o enable nas interrupções, né, o que vai habilitar a respectiva interrupção do periférico, e aqui é outro registrador do flag, né, que é aquele que sinaliza quando ocorreu uma interrupção ou não. E a gente finaliza aqui preenchendo a tabela de interrupções, né, as funções de interrupção. Conforme a gente for avançando, a gente vai entrando em cada uma dessas. E, por final, a gente aqui habilita. Aqui a gente desabilitou as interrupções globais, né, todas, e aqui a gente habilita todas elas. Esses trechos aqui eu peguei do exemplo. Todo programa ele tem que ter um loop infinito, porque senão ele é executado uma vez e para, né? Então, nosso programa realmente ele fica dentro desse loop aqui infinito. Então, todo projeto do zero vai ter que ter, no mínimo, essas funções aqui já definidas pela Texas, né? Depois que você estiver familiarizado, você pode criar suas próprias. Bem, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou chamar aquela função que configura o nosso GPIO. E aí eu vou compilar aqui. Então a gente compilou, está tudo certo, não tem nenhum erro. Então, eu vou entrar lá dentro daquela função GPIO e vamos discutir aqui o GPIO. Naquele manual lá do workshop, eu vou abrir aqui na página do PDF 99, porque é o seguinte, o GPIO ele tem a seguinte estrutura, né? Então, vamos já começar a falar dele. Ele é o pino, que ele pode ser configurado como entrada, saída ou para ser utilizado nos periféricos, né? Como PWM e tudo mais. E em si, ele na verdade é um pino que vai funcionar como entrada ou como saída. E você pode utilizar ele como entrada e saída, no qual o próprio programa controla, né, para ele setar o pino em nível alto ou nível baixo, 1 e 0, né, como ele está utilizando como saída, ou você pode utilizar ele também como uma entrada de informação, no qual vai vir um dispositivo externo e vai colocar o pino em nível lógico alto ou 0. Aqui, então, tem todo o diagrama dos registradores que são necessários. Então, aqui nós temos o pino, né? Então, o primeiro registrador é o que controla o resistor de pull-up. Basicamente, isso aqui ele é interessante quando a gente está usando o pino, né? E ele está principalmente como entrada e o dispositivo, para ele não, às vezes o pino não fica nem aterrado e nem ele não fica aterrado, mas ele também não tem nem entrada zero nenhum. Então, para eliminar esse estado indefinido, a gente usa esse pull-up, né? Porque aí elimina o pino ficar no estado indefinido, né? Que é em alta impedância. Aí, no caso, se não tiver nada, ele vai ficar como o nível lógico alto, que aqui vai ter um resistor de pull-up. Então,
Esse é o registrador que a gente configura, se vai habilitar ou não. O próximo registrador, que é esse aqui, que ele vai falar se o pino vai ser entrada ou saída. No caso, se o pino for de saída, a gente vai configurar se ele vai utilizar dreno aberto, né? Aqui, ó, eu vou desenhar aqui como se fosse um transistor TBJ, né? Mas é um transistor MOSFET, que vai ser algo próximo disso aqui, que ele quer dizer, o dreno aberto. Então, seu pino ele vem conectado aqui. Ele basicamente vai aterrar essa entrada. Depois de você configurar isso, tenha um outro registrador, que é o MUX. O que o MUX faz? Esse registrador MUX ele vai falar se aquele pino ele vai ser um pino de entrada e saída genérico, né, que é o GPIO, ou se você vai utilizar ele atrelado a algum periférico, como PWM, ou um pino de comunicação serial, e por outros. Né? Aí vão ter vários tipos de periférico que vão poder compartilhar esse pino. Quando ele está sendo utilizado também como um pino de entrada, existe um outro registrador que é o Action Qualify, que a gente depois vai ver, que basicamente é o quê? Sincronizar o sinal de entrada com o clock, que aí elimina ruídos na hora de você ler o pino. Outro detalhe é o seguinte, esses pinos eles podem ser utilizados tanto pela CPU 1 como a 2 e também pelo CLA. E para você definir qual dispositivo vai utilizar, tem esses registradores aqui, ó, que é o GPCell, que ele vai te falar, você vai ter que configurar para saber se a CPU 1 ou o CLA que vai ser proprietário daquele pino. Por exemplo, se você estiver na CPU 2 e quiser utilizar o pino 1 como entrada ou saída, e aí você tem que habilitar aqui que a CPU 2 vai poder utilizar aquele pino. Então, em suma, aqui tem um resumo de todos os periféricos que são utilizados. Para mais detalhes sobre cada registrador, aí nós podemos vir aqui naquele manual de referência, né, que é o E aí você vem aqui na seção de GPIO, que aí ele vai te dar uma descrição completa dos pinos, os registradores. Aqui tem aquele diagrama, né? E vai explicar, então, todos os diagramas. E o que é mais interessante é que no final da sessão, ele te fala aqui quais são os registradores e quais as opções que tem para funcionar o que com o que. Então aqui está o GPA, o MUX, né, que é o que configura qual periférico vai ser do pino e outros. Então, sempre no final aqui, vai ter essa opção. Voltando aqui ao nosso Launchpad, tem umas coisas interessantes que vale a pena a gente comentar. Se você pegar o arquivo aqui do Overview Launchpad, antes da gente saber quais os pinos que a gente pode utilizar, nós temos que verificar quais estão disponíveis nele. Então aqui tem o mapa, né? Então aqui ele vai te falar com esses headers aqui quais os pinos que estão disponíveis aqui para serem utilizados. Então aqui tem o pino e a respectiva função. Agora olha que interessante. Vocês estão vendo aqui que aqui ele fala só os principais MUX, né? Então no caso aqui o GPIO 0, ele pode ser utilizado como EPWM1A e tem outras funções. Então como que eu fico sabendo quais as outras funções que eu posso utilizar? Se você vir aqui no datasheet do microcontrolador,
nós vamos lá no começo, vamos procurar aqui o aqui no datasheet a gente vai ver então o diagrama de pino. Você vem aqui na seção, vou baixar aqui mais rápido. Opa, acabei passando. É a tabela 4.3 do datasheet. Então, olha que interessante. Ela vem falando aqui o registrador, o valor desse registrador, do MUX e as funções que esse pino pode assumir. No caso, aquele GPIO 0, ele tem dois MUX. Todos os pinos eles têm dois MUX, né? Que tem o GMUX e o MUX. Então, aqui vai ter o valor deles e quais as funções aqueles pinos podem assumir. No caso, o GPIO 0, no MUX 0 ele funciona apenas como entrada ou saída e com o MUX 1 como a função de PWM. Já no outro MUX dele, ele pode funcionar como pino de comunicação. Aqui, acho que é SPI, se não me engano. E aqui temos vários outros. Então, se você for olhar bem aqui, olha para você ver. Ele fala que só temos disponíveis somente o pino de PWM 1A, 1B até o 6B. Só que olhando aquela tabela, se você... Então, aqui só vai ter esses pinos de PWM, não tem mais nenhum. Se você procurar naquela tabela, você vai ver que tem outros pinos aqui, ó, que eles também têm a função de PWM. Por exemplo, o pino 16, 17, 18, olha aqui. Mas o que acontece? Aqui ele não está mapeado como PWM. Então, se você for olhar bem o pino 16, aqui está vendo? Ele não fala que é PWM, mas de acordo com essa tabela, ele pode funcionar como PWM 9A. Só que você vai ter que usar o MUX G aqui para configurar. Então, você pode usar o pino 16, você pode utilizar o pino 22 também como PWM, o 18 e 19. Então, você consegue, além desses pinos aqui de PWM, você consegue mais 4 pinos de PWM nesse Launchpad que está disponível. Então, o que basicamente é feito? Como esses registradores aqui eles são restritos, aí você tem que habilitar a edição dele e finalizar com essas diretivas. Então, esse primeiro aqui, eu vou configurar o pino 2, o 3 e aqui o pino 31 e 34. Por quê? Se nós voltarmos aqui no Launchpad, ele tem 3 LEDs aqui, um LED de Power e 2 LEDs aqui que é associado ao pino 31 e 34. É só a gente vir aqui no esquemático. Que é o pino 34 e 31. Então, como é a função, nós vamos fazer primeiro só acender, configurar um GPIO, então aqui eu vou mostrar. Aqui eu estou desabilitando o resistor de pull-up e o pino 2 e pino 3, estou colocando o MUX 1, que ele vai funcionar como EPWM. O pino 0 e o pino 1, estou colocando o MUX em 0, então ele vai funcionar como GPIO, e o registrador D é o 1, quer dizer que vai funcionar como pino de saída. Esse registrador GPA CC1, o que ele está dizendo aqui? Que esse pino ele vai ser controlado pela CPU2. A gente vai ver no outro vídeo. Mas o que eu quero mexer mesmo é só no 31 e 34 para a gente ver o LED acendendo e apagando. Então, vou configurar tanto o pino 31 e 34 como GPIO, então o MUX é 0, e o D é 1 como pino de saída. Então, basicamente, só esses
4 linhas que a gente precisa. Então, voltando ao nosso código principal, então ele chama a função, e agora eu vou escrever um códigozinho aqui. Ele é o registrador no qual você pode escrever diretamente o valor no pino, né? O 1, o LED vai 34, que acho que é o LED Blue, ele vai ficar apagado, porque a lógica lá é invertida, como foi feito o circuito. Quem não souber o registrador pode fazer o seguinte, você vai escrevendo e aperta o Ctrl Espaço, que aí ele vai te dando a opção, as opções que tem. Por exemplo, lá hoje, data regras, ele vai auto-preenchendo para você. Aqui o G... No caso, o 31 ele está no grupamento do pino A. Então, aqui eu vou colocar um também. Vou colocar aqui um loop. Não um loop infinito, né, mas eu vou criar uma variável, um contador aqui, que é apenas para fazer um delay aqui, sem muito critério. E eu vou usar esse registrador que é o toggle, que ele fica alternando entre... Se ele tiver 1, ele vai para 0, se ele tiver 0, vai para 1. Na verdade, é um ou exclusivo, com o próprio valor que está no pino. Então, tendo isso no código, vamos compilar. Bom, compilei aqui embaixo, não apresentou erro nenhum, já está com o DSP ligado lá, então agora a gente só clicar aqui para descarregar o código. Aqui eu vou desmarcar, vou usar CPU 1 por enquanto. Então, tá lá, nosso código já está descarregado. Depois a gente vai dar um detalhe, comentar aqui sobre essas opções aqui do Code Compose, que são interessantes. Então, na hora que eu der um play aqui, pronto, meu código já está rodando. Aí eu vou compartilhar aqui. Não está em boa resolução, né? Mas dá para vocês verem que tem um LED aqui, ele está piscando, só que ele está muito acelerado. Eu vou parar aqui, Bom, mudei lá, aumentei um pouco o delay. Agora então dá para ver ali claramente o LED piscando, né? Então tá aí nosso primeiro código, que é fazer um LED piscar. Bom, comentando aqui sobre a janela de debug, nos próximos vídeos serão mais interessantes, mas uma função interessante do Code Compose é essa janela aqui, Expression. Vocês podem vir aqui, ó, e vai selecionando quais os que vocês querem ver. Nela dá para você monitorar em tempo real o seu código, principalmente as variáveis, o estado que elas estão. Só que para você visualizar ela aqui, quando o seu programa estiver rodando, ela tem que ser declarada como global. Se você colocar ela dentro de uma função, você não vai ver o valor dela só depois que você der um pause no programa. Então, aquela variável count, vou colocar ela aqui. E aqui eu habilito o auto refresh, que ela vai ficar continuamente atualizando. Olha lá. Então, ou seja, você não precisa parar a sua programação e ficando dando avançar código passo a passo para monitorar o estado das suas variáveis. Aqui você consegue ver. E aqui tem algumas opções que você configura o intervalo de atualização. É bom colocar uns 500 milissegundos, não precisa ser tão rápido. Então, isso aqui depois, lá na frente, a gente vai ver também como usa. Outra parte que nós também iremos ver, quando chegar no ADC, é utilizar os gráficos. Quando a gente quiser visualizar a variável, quiser plotar ela no gráfico. Bem, então esse aqui só foi um primeiro vídeo para a gente ver
os passos iniciais, né, como configurar e fazer o GPIO. O vídeo ficou maior do que eu esperava, né, em questão de tempo. E nos próximos a gente pretende ser mais rápido, né, sendo mais objetivo. Bom, então é isso que eu tinha para passar nesse primeiro. E quem tiver interesse, eu vou tentar colocar 2 vídeos por dia, né, e vai seguindo os exemplos. Obrigado pela atenção.